Olá, pessoal, meu nome é Anderson, sou professor de Geografia. Nós vamos dar continuidade aí ao estudo dos aspectos naturais do continente africano. Na última aula nós conversamos um pouco sobre a hidrografia e sobre o relevo do continente africano. Nessa aula nós vamos finalizar conversando um pouco aí sobre a vegetação, né, e os problemas ambientais do continente. E vamos iniciar também o estudo dos aspectos humanos. Vamos lá? As paisagens vegetais do continente africano, elas são um espelho do seu clima. Ou seja, o que isso significa? Que em determinada região se tem determinado clima e um tipo de vegetação. Por exemplo, a vegetação que existe no deserto do Saara é um tipo de vegetação. A vegetação que existe na região de clima equatorial é outro tipo de vegetação. Então nós temos aí 6 tipos principais de vegetação no continente africano, que são eles: as florestas latifoliadas, que estão presentes nessa área aqui, verde mais escuro, do continente; as savanas, que é nessa área verde um pouco mais clara, que é uma área já de clima tropical; os steppes, as xerófitas, oásis e a vegetação mediterrânea, que ela existe principalmente aqui na região sul e no extremo norte do continente, que é uma vegetação típica de clima mais ameno. Vamos ver aqui no slide a definição de cada uma e imagens ilustrativas. A floresta latifoliada, ela tem formações densas, com árvores altas e folhas sempre verdes. Ela está presente na região centro-ocidental do continente. Aqui a savana, talvez seja o tipo de vegetação africana mais conhecida por nós, né, que às vezes está presente aí nos filmes, né, em imagens que a gente vê na TV. Ela é composta por arbustos e árvores pequenas, espaçadas, com galhos e troncos retorcidos, entremeadas por herbáceas que formam pasto natural. Nós temos também aqui os steppes. Eles existem entre as savanas e os desertos, são formados por gramíneas e arbustos ressecados, espalhados de forma descontínua, formam pastos mais pobres do que os da savana. Aqui nós vemos a vegetação denominada xerófitas. Surgem em paisagens áridas, de forma descontínua, são adaptadas aos climas quentes e de pouca chuva, sendo comum os cactos. Os oásis são locais no deserto onde emergem águas subterrâneas e que permite o desenvolvimento de gramíneas e arbustos. E por último, a vegetação mediterrânea, que é mais comum no norte do continente, são arbustos ressecados e aromáticos, gramíneas e algumas cactáceas, que se assemelham às do sul da Europa. Pessoal, vamos observar aqui a comparação entre esse primeiro mapa e esse segundo. Esse segundo mapa, nele está expresso as paisagens vegetais originais do continente africano. No primeiro mapa, nós temos aqui os principais tipos de clima. Se a gente observar, há aqui um reflexo na vegetação de acordo com o clima. Na região em que há o clima equatorial, que é nessa porção rosa aqui, é um clima mais úmido, é um clima em que se tem bastante pluviosidade, ou seja, chove bastante, é um clima quente. Em consequência dele, nós temos as florestas latifoliadas, que são mais árvores grandes, com folhas largas, né? No deserto do Saara, né, em que é um clima quente, nós temos aqui o tipo de vegetação denominadas as xerófitas, ou praticamente a ausência de vegetação, porque é uma região em que não se tem pluviosidade, não se chove. Então, se a gente observar tanto ao norte quanto ao sul, né, há uma semelhança das áreas de acordo com a vegetação e o clima. Agora, os problemas ambientais. No continente africano, as legislações que devem proteger o meio ambiente, elas são praticamente inexistentes, né? Ou quando existem, então elas são incompletas. O continente convive com a escassez de água, a falta de água, a reduzida rede hidrográfica, o que isso significa? Ausência de rios e lagos. Então existem rios e lagos, mas em pequena quantidade.
Isso prejudica, inclusive, o abastecimento, né? A falta de acesso à água potável, que é a água para o consumo humano. As técnicas agrícolas utilizadas são ultrapassadas, né? A exemplo das queimadas. A desertificação ao sul do Saara, nós vamos falar no próximo slide sobre esse processo, que é uma área denominada de Sahel. Vocês podem acompanhar na página 270 o conteúdo. O Sahel é essa região abaixo do deserto do Saara. Essa região em vermelho é onde está localizado o deserto do Saara, é uma região com baixa precipitação, chove muito pouco ou quase nada. O Sahel é essa região aqui na cor amarela, imediatamente inferior ao deserto do Saara, tem pouca precipitação, cerca de 100 a 300 milímetros por ano. Os solos, em consequência dessa baixa quantidade de chuvas, são solos pobres, porque não tem também formação vegetal e animal. Está passando por um processo de ampliação da pecuária, ou seja, tem se utilizado nessa região aí rebanhos de animais, né, para a criação de produtos humanos, né, de produtos para consumo humano. Nós temos também o emprego do uso da queimada e o principal problema, que é o avanço das areias do deserto sobre a região do Sahel. O que isso significa? Que essa área também está se desertificando. Tem ocorrido também o aumento do número de habitantes nessa região e é uma região também que convive aí com o problema da fome. Os países africanos dessa região criaram um projeto que é denominado de o Grande Muro Verde ou a Muralha Verde da África, que tem como principal objetivo criar uma barreira à expansão do Saara, ou seja, impedir que a areia do deserto do Saara vá para a região do Sahel e aumente aí o processo de desertificação. Esse projeto ele vai gerar empregos, vai aumentar a produção de alimentos e ele tem por objetivo também buscar o fim da fome nessa região. E é um projeto que vai permitir também a recuperação do solo, uma vez que esse projeto se consiste no plantio de árvores de 15 quilômetros de largura por 7.000 quilômetros de comprimento. Então vai ocorrer aí uma recuperação do solo, principalmente em razão da decomposição de vegetais e também da chegada de animais, né, nessas novas vegetações. Pessoal, na página 274 agora, os aspectos humanos, nós finalizamos os aspectos naturais do continente africano, vamos falar aí dos aspectos humanos. O continente africano ele é um continente muito diverso, é um continente que tem uma riqueza, né, de cultura, lá se fala milhares de línguas e dialetos. Nas próximas imagens que nós vamos ver, é possível observar a diversidade desse continente. Nós vemos aí as pirâmides do Egito. O Egito é um país que está localizado no continente africano. Nós temos aqui Cairo, que é a capital do Egito, como a gente pode verificar, a presença até mesmo de arranha-céus, de construções mais altas, né, típicas aí de cidades do mundo desenvolvido, como Joanesburgo, na África do Sul, uma paisagem urbana que se assemelha às grandes metrópoles globais. Temos aqui também a tribo do Somba, no Benin, o deserto do Saara. Continuando aí as imagens que ilustram essa diversidade, a tribo Masai, na Tanzânia. Aqui nós vemos mulheres muçulmanas na Líbia, no norte do continente africano. Tribo Suri, na Etiópia. Pretória, uma cidade aí, uma das capitais da África do Sul. Essa sequência de imagens permite que a gente tenha um pouco da percepção da diversidade, né, desse continente. Vamos falar aí do crescimento populacional. O crescimento populacional no continente africano ele ocorreu de maneira diferente do restante do mundo. Entre 1750 e 1850 ocorreu aí uma diminuição dessa população em razão do quê? Vamos ver os fatores que influenciaram.
o tráfico negreiro, que era a retirada de africanos para o trabalho escravo na América, eles eram capturados e trazidos para o trabalho escravo aqui na América. Esse processo ocasionou a queda da taxa de natalidade, ou seja, passou-se a nascer menos pessoas no continente africano, principalmente em razão da diminuição da população masculina, pois os africanos do sexo masculino eram os principais que eram capturados para o trabalho escravo aqui na América. Também ocorreu diversos conflitos nesse processo de captura, que não era um processo pacífico, ocorriam guerras aí entre as tribos. Também, durante o percurso, né, os denominados navios negreiros, 20% da população de africanos que adentravam esses navios para chegar à América morriam durante esse percurso, principalmente em razão das péssimas condições sanitárias, né, de higiene e de alimentação nesses navios. O que isso significa? Que de cada 10 africanos que estavam no navio, 2 morriam nesse processo da viagem, a chegada à América. A partir de 1900, nós passamos a verificar aí a retomada do crescimento da população africana após a descontinuidade da escravidão na América. Vamos olhar aqui nesse gráfico que ilustra a evolução da população absoluta do continente africano de 1650 até a projeção em 2050. É nesse período aqui que nós verificamos o decréscimo da população africana, que voltou a crescer a partir de 1850 e depois entrou num processo acelerado de crescimento. Vamos ver outros fatores que influenciaram no crescimento populacional da população africana, né? Em 1950, começou a acontecer a queda da taxa de mortalidade, ou seja, passou-se a morrer menos pessoas no continente, principalmente em decorrência do avanço da medicina preventiva e do combate às pandemias, né? Determinadas doenças que matavam a população passaram a ter um controle maior. A partir de 1980, houve uma queda da taxa de fertilidade, né? A quantidade de filhos, né, por mulher diminuiu. Atualmente, a África tem cerca de 1,3 bilhões de habitantes. Nós temos aqui os países mais populosos da África. Em 2018, a Nigéria, que é o 7º país mais populoso do mundo, com 192 milhões de habitantes. Na sequência, a gente vê a Etiópia, o Egito e a República Democrática do Congo. Nós temos aqui a pirâmide etária da Etiópia, né? Nós podemos verificar aqui as idades, né, na faixa, por exemplo, de 0 a 4, 5 a 9, e na cor vermelha é a população feminina, na cor em azul a população masculina. A base larga ela indica a elevada taxa de natalidade, o grande número de jovens. O ápice estreito indica a expectativa de vida e pequena população idosa, né? Ou seja, por conta da qualidade de vida, né, a longevidade, a expectativa de vida é pequena, então a população acaba não atingindo aí os níveis mais altos da pirâmide e também por conta da taxa de natalidade que é alta. É uma pirâmide típica de países subdesenvolvidos. Vamos falar aí da distribuição populacional do continente. A densidade demográfica, que é a razão de habitantes por quilômetro quadrado, na África era de 34 em 2018. É uma distribuição irregular, como a gente pode verificar aqui no mapa. As regiões com uma tonalidade mais escura são as regiões em que se tem uma maior população. No Vale do Rio Nilo, que é essa região aqui do continente, no Golfo da Guiné, talvez seja aí uma das regiões mais povoadas do continente, os lagos orientais e em alguns pontos isolados do litoral, como a gente pode ver aqui no litoral sul e no litoral norte. A África tem cerca de 60 cidades, acima de 1 milhão de habitantes. Dessas 60 cidades, 4 cidades são megacidades. O que são megacidades? Megacidades são cidades com acima de 10 milhões de habitantes. A população se fixou principalmente em regiões portuárias, né, que tem os portos de exportação, e nas áreas das antigas produções agrícolas. Nas regiões áridas do continente, vamos verificar aqui no mapa, a região norte, nessa porção mais clara do mapa, e nessa região sul, aqui é o deserto da Namíbia, aqui é o deserto do Saara. Essa região
é a região em que se tem uma menor população, a densidade demográfica é muito pequena. Pessoal, o nosso conteúdo da aula termina por aqui. Na aula seguinte, nós vamos falar sobre os tipos de cidade. Qualquer dúvida que vocês tiverem acerca do conteúdo, podem ser direcionadas ao tutor do grupo do WhatsApp. Lembrando que essa aula estará disponível na plataforma do YouTube e da Secretaria Municipal de Educação. É isso, bons estudos!